Aê! Estamos de volta. Podemos começar? Pode? Pode Pode quê? o quê? Podcast. Mais um podcast do Como Gosto. Iniciando agora, tô aqui com a minha sócia, Edilane Almeida, E aí, gente? e uma convidada Lembra? mais que especial, que vocês já viram por aqui, que é a Clécia Aragão, psicóloga que atua no campo organizacional, escritora, e hoje nós vamos dar continuidade a um tema muito importante, que é qual é o papel do líder nas empresas. Tudo bem, Clécia? É tudo bem, Renata. Olá, Edi. Olá, Clécia Aragão, O. ponto. Também fiquei pensando aqui de organizações, O. ponto. Ó, ponto. Mais um sinal aí. Nossa, Exatamente. ninguém vai entender isso, mas a gente entendeu. Não, É. entendemos porque tem a questão do propósito. Falamos um pouquinho disso no Exatamente. episódio anterior. E a pergunta aqui da minha sócia, em boa hora, Uhum. conta um pouquinho pra gente, então, o papel dos líderes, né, na organização, um pouquinho sobre o seu trabalho, né, Sim, em torno disso. falo sim. A Edi trouxe a questão do organizacional, né? O ponto de organizacional. E eu reforço aqui também de organismo vivo, né? Porque Olha, falar de organização, falar de empresa é falar de um grande organismo vivo, e toda empresa é um organismo vivo, que abrigam vários outros serzinhos vivos dentro dela, que somos nós, sem né? dúvida. Seres iluminados, cheios de luz. Imagine se cada um desse ser, né, que está dentro desse grande ser vivo, tem clareza sobre realmente o que nós conversamos anteriormente, né, sobre o propósito de vida. E falar do líder, né, qual é o papel do líder dentro de uma organização? Na minha percepção, o papel do líder é ser o guardião da cultura, Uau, pega essa, hein? guardião da cultura organizacional, né? Então, a cultura, a missão, a visão, os valores e principalmente assim, os valores desse grande ser vivo chamado empresa, tem os valores. Tem ali o que move a bússola dessa empresa, são os valores e toda a cultura. E o líder, quando ele sai realmente, né, da casa dele, o que move ele ali, então qual é a minha desculpa, né, para eu exercer o meu propósito de vida? Então o trabalho, ao meu ver, é uma desculpa realmente para a gente exercer esse propósito de vida. Mas imagine, se o líder ele tem clareza exatamente do propósito de vida dele, ele olha para os valores. Quais são os principais valores que eu não abro mão da minha chama da vida, da minha essência? E ele vai para este outro grande ser vivo que também tem os seus valores. A questão é: os meus valores conversam com os valores dessa empresa? Então, para falar realmente do papel de um líder, ele é um líder educador, né? Então, sai também da sua casa para liderar, para educar, para promover a Uau. expansão de consciência também. E uma pergunta que o líder, né, o papel ali da liderança, ou falar, expandir um pouquinho também para os Sim. gestores, a pergunta é: eu estou saindo melhor do que eu entrei hoje? Ao final do expediente, essa pergunta para si próprio. E também o líder vai olhar e vai falar: o colaborador, ele entrou melhor ou pior? Ele está saindo como, né? Melhor ou pior? Mas para se chegar realmente nesse movimento, nessa consciência, esse líder, ele é terapeutizado? Ele busca autoconhecimento?
Ele olha realmente para as suas dores e não respinga realmente nos seus colaboradores? O quão de fato ele se autoconhece, o quanto ele tem clareza do propósito dele, para que realmente ele exerça uma liderança educadora. Porque nós estamos na empresa sim para educar também. Não é Sem só a dúvida. escola, né, que educa os Não, não, não mesmo. e é a educação no sentido de trazer sim, a ética, a moral, de tudo, mas como que eu vou falar disso tudo se eu não tenho autoconhecimento, eu não me autoconheço? Porque, se a gente for parar para pensar, não dá para generalizar, mas boa parte das organizações hoje passam praticamente um bom tempo improdutivo cuidando de, comportamentos disfuncionais. E por que que isso acontece? Dentro do meu olhar, é o autoconhecimento. Mas apenas do líder ou dos colaboradores De também nesse processo? todos, mas o quão é importante o líder identificar, porque veja, eh, se for parar também para ir observando, é que vão vindo realmente algumas vivências de coisas que eu já presenciei também, a curva do rio, né, então os comportamentos disfuncionais acabam que fica como se fosse a empresa ali tem uma curva do rio dentro da empresa, onde fica ali a sujeira empacada. E geralmente é os recursos humanos que fica lidando, intermediando conflitos. E aonde vai a produtividade da empresa? É Hum. pro Então, saco. mas eis que tem gestores Uhum. que querem só o resultado, a produção. O que acontece em termos de saúde mental, conflitos, enfim, tudo isso acaba não sendo visto. Mas é realmente proporcionar esse autoconhecimento é que o ganho em produtividade, em resultado, em dinheiro, enfim, sim, ele aumenta. Porque as pessoas não vão ficar focadas só em suas feridas. Porque o Uhum. outro olhou torto. Não é sobre o outro, é sobre você. E aí já vira toda aquela conversa de almoço, de corredor, enfim, tal. E aí a produção vai indo para onde? Para o ralo. O que de fato é para ser contributivo, acaba sendo que não traz Valor, benefícios. né. Uhum. Eh, Tô pensando aqui, né, eu tenho um pouco mais de 25 anos, aí já entregando a idade, no ambiente corporativo. Também empreendo, que é tenho carinho, amor pelo que faço aqui na empreiteira digital. Eh, mas pensando um pouquinho em tudo que você traz, como como propagar essa cultura, não só do propósito, né, mas também do líder educador, que eu achei fantástica essa definição, e desse é um missionário, né, ou da cultura É o da empresa, o guardião. guardião. Como que a gente consegue, de fato, porque muitas vezes, né, e eu passei por algumas empresas, o ambiente é muito tenso, né, são as metas, muita responsabilidade, conflitos, como você mesma colocou aqui. Como propagar essa essa cultura, né, e esse olhar dentro das organizações, na sua visão? É Como perceber-se e dar, né, o significado. Porque acredito mesmo que a partir do momento em que uma empresa nasce, que é esse ser vivo, né, ele nasce, ele tem uma personalidade. Então tem ali realmente quem, eh trouxe, né, quem é realmente o fundador daquele ser vivo, né, quem deu a vida para essa organização, é primeiro ter clareza sobre os valores dessa empresa. Então, qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores? Não só para deixar ali
grudado na parede, mas eles estão sendo vividos de fato? Tá. Uhum. São esses os valores? Então, como que a liderança pode dar significado, trazer significado para os colaboradores sobre a importância desses valores e o Sim. quão eles podem contribuir para com o universo, Uhum. né? Para contribuir com o outro. É que esse exercício, né, diário, e muitas vezes porque dentro das organizações a gente tem lá a instituição, né, o RH, mas como facilitar esse acesso, né, talvez algumas práticas, né, inclusive o seu trabalho dentro de uma organização, retomando, né, e resgatando esse valor que é o propósito, não só o individual, mas como esse propósito individual se conecta com o da empresa, na minha visão, é o que pode fazer, né, a diferença. Então, não sei, talvez revisando essas práticas, né, ou trazendo à tona, não sei se por meio de palestras, como que a gente conseguiria trazer essa consciência maior para esse ser vivo que é a instituição, a empresa, né, a organização, e não apenas os colaboradores, na sua visão? Essa voz, né? Sim, essa voz, ela vem realmente do, eu falo gestor mor, né? Seja ali do CEO, do proprietário, do fundador, quem está realmente ativo no núcleo, né? Ali nutrindo esse grande ser vivo Tá, de estratégias. A conversa seria realmente com o gestor mor, né? Ali. sim. E entender de fato a cultura da empresa, os valores, elas estão sendo realmente vividas na prática? Os Os valores, eles estão sendo realmente aplicados em tudo o que é feito dentro da organização? Por que que os valores foram escolhidos? E a partir do momento em que ele valida tudo isso, aí sim, vamos trazer essa consciência é. para todos os colaboradores e dizer que estamos juntos. O meu propósito, o seu propósito vai somar com o propósito da empresa. Então, isso é um trabalho tão incrível que chega um momento quando começa realmente a trazer clareza sobre qual é o objetivo, onde nós queremos chegar. Uhum. Tá, ok, você tá no A, você quer ir para onde? Para o Z? Ótimo. Então, essa jornada, esse caminho realmente até o Z, tá, mas tem os valores ali. Nós estamos vivendo de fato na prática, no dia a E dia. É Isso. e o fácil? benefício que É. isso traz Sim, para a empresa, né, para os resultados, e não só para a performance pessoal, mas a performance da empresa. Isso a gente está falando também de dinheiro. sim. Dinheiro aqui, Importante. E né, muitas pessoas falam: "Nossa, você fala de uma isso forma que assim é assim tão fácil". Claro que é fácil, claro que não, não. É desafiador, porque a gente está lidando com comportamentos, sim, e comportamentos que são disfuncionais e que acabam querendo ou não desaguando dentro desse organismo vivo sim, da empresa. Então, em muitos momentos, o RH ele fica apagando o incêndio, ele fica sendo intermediador só de conflitos. sim. Mas a partir do momento em que o RH ele olha para a cultura da empresa e foca realmente nessa clareza, porque veja, eu tenho um valor principal, é esse. O colaborador não está cumprindo, qual foi o nosso combinado? Tá, respeito ao cliente, ele vai lá e desrespeita o cliente. Você fala: "Olha, veja bem, a nossa cultura, né, trabalha dessa forma, porque em respeito ao cliente, nós entendemos que a importância dele para nós e nós para eles, enfim". Tá, primeira vez, segunda vez vai lá e educa, Uhum. explica. E aí na terceira
não conversa, a pessoa realmente Não tem não jeito. tem esse valor dentro dela. Uhum. Ela não respeita, provavelmente ela não respeita nem pai nem mãe, que dirá uma figura de autoridade dentro da empresa. Sim, Porque essa é uma questão também, né? De ações práticas, existem as sim, conversas, sim, existem treinamentos, existem manuais também, que também é um Sim, material sim, de de conduta. conduta. E eu penso que até um pouquinho dessa dificuldade, talvez, né? Como o líder, ele talvez não tenha essa clareza do propósito, ele tem dificuldade até de identificar em que momento ele deveria, né, ou Sim, poderia tomar uma ação de decisão mesmo em relação àquele colaborador que desvia do valor, né, da própria empresa. sim, eu digo que é o que faz sentido para mim, né? Uhum. Que os valores é o que direciona Uhum, todas as nossas decisões, ou seja, é a bússola. sim, Toda tomada de decisão, né? Tô no momento de conflito, olha para os valores. Ele tá te dizendo as respostas. Nossa, eu isso é tenho uma uma dica. Uhum. questão ali para tomar, eu tô tão indecisa para tomar uma decisão, e aí você olha para os valores, e também os valores internos, e os valores da corporação, e ali você toma a sua decisão. Então não é sobre o outro, Uhum. é sobre manter, isso é ser guardião da cultura. Então, conectar Fantástico. realmente pessoas, conectar colaboradores para um bem maior, que é esse propósito maior. Essa empresa ela vem para transcender, para contribuir com a humanidade. Contribuir no quê? Sim, tem o ter, de ter, tem as nossas obrigações, as nossas responsabilidades financeiras, porém, e o ser? O ser humano, de movimentar mesmo, de transcender, de fazer o bem, é algo maior. Gente, tô aqui, ó, buguei de tão maravilhoso. Bugou. Não, é Isso porque significa que a eu classe fico merece um a Clécia foguetinho. merece um foguete! É. Sensa pum! Esse foguetinho, só para entender, esse foguetinho de pelúcia, a gente dá aqui quando tem um insight muito legal e brilhante. Então, quando a gente fica com tilt na cabeça, assim, que nem a Gilane ficou agora, que nem eu também, é o É porque foguetinho. nesses encontros, até para compartilhar aqui, né, para mim é um grande presente. É. Eu aprendo muito. E nas conversas aqui, né, em tempo real, Uhum. eu passo a refletir muitas coisas. Então, de fato, trazer conteúdos, né, e reflexões como essas, na minha visão, é uma maneira de contribuir, para a humanidade, né, Uhum. para as relações humanas, para É. comunicar, né, dar valor àquilo que a gente quer comunicar realmente. Eh, então eu fico muito feliz. E aí, penso aqui que minha sócia tenha perguntas a fazer para nossa convidada, antes que eu comece a falar mais, porque eu tô cheia Estamos, de Sim. coisas, né. estamos exercendo o nosso propósito aqui, Uhum. trazer Sem dúvida. essa clareza. Cláudia, você acredita que seja mais desafiador para uma pequena empresa ou para uma empresa maior essa questão de desenvolvimento da cultura? O desafio é para ambas. Acho que independe do porte da empresa, né, pequena, média ou grande, a clareza realmente da missão, visão e valores é o que vai nortear a pequena, média, grande empresa. Claro, a empresa que ela, toma uma proporção, aí o desafio na questão de quanto mais comportamentos, né, humanos e trazer para essa consciência da cultura, é desafiador. Mas você também, no caso, tem uma pequena empresa e eu estou no processo de conhecer quais são os principais valores que realmente eu vou alimentar e vou cultivar, também é desafiador. Né? Então, se encontrar mesmo, encontrar a empresa que está nesse mundo, realmente para quê? Para contribuir com o quê exatamente? E
quando eu observo, assim, o comportamento dos gestores, dos líderes, em relação a ao papel mesmo de cada um dentro desse organismo vivo, a nossa conversa ela traz para essa reflexão e não julgamento, né. Ai, Uhum. que os líderes, enfim, porque se fala muito, né, e acho que a gente conversou também sobre isso, Sim. que nas redes sociais, tudo que a gente vê é gestor, líder, colaborador, um falando mal da gestão do outro. A questão não é sobre trazer o julgamento, e sim é clarear, né, tudo aquilo que realmente a gente pode melhorar como ser humano. E veja, a gente passa praticamente quantas horas dentro deste organismo vivo, dessa empresa? Uhum. Existe um grande É. desafio aí, né? Falando disso, esses dias nós estávamos conversando sobre essa questão de quando entramos no LinkedIn, tá muito chato. Eu tô achando chato, É, né? Eu vejo assim muito chato, sim. porque você vê o recrutador falando mal da empresa, o recrutador falando mal do candidato, o colaborador falando mal da empresa, dando umas alfinetadas lá indiretas na empresa por meio de alguns conteúdos. Aí vem a empresa também, vai falar também um pouco, né, de algumas frustrações. Então, assim, como que isso se resolve? Né? A gente tem que explorar essa questão que você trouxe do propósito, da cultura, como que traz essa consciência tanto para o líder como para os colaboradores também, para que eles possam caminhar juntos dentro de um propósito maior. É cada um ter clareza dos seus valores internos e o quanto seus valores conversam com o da empresa. Que provavelmente quando a soma não tem essas discussões, assim, Uhum. no sentido Uhum. de feridas emocionais, né? Desses comportamentos disfuncional, de fato. E quando cada um olha para si e se reconhece, se autoconhece, aí, ok, olha, conversa, tá somando. Vão ter questões, vão ter discussões sobre porque nós somos movidos pelo ego também, e vai ter ali disputas de ego, não tem jeito. Mas mesmo assim, na disputa de ego, mesmo quando o líder ele se autoconhece, ele consegue perceber o momento que o ego dele vai querer dar o pitaco. É E verdade. aí ele consegue colocar no seu devido lugar. Então, assim, para mudar, desculpa, para mudar essa, Esse essa realidade, é realmente o Sim. autoconhecimento. Porque se não conversa com o valor, tá esquisito, né? Eu vou falar Uhum. mal. Agora, se os valores Ah, é. conversam, Sim, sim, é contributivo, né? sim. aliás, Eu podemos tenho até dar uma um spoiler aqui, ah, né? não sei, Poder, pode? 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 Pode o quê? Pode o Pode quê? dar spoiler, Podcast. pode dar spoiler hoje. Pode. É, existe essa correria do mundo, essa coisa toda louca, redes sociais, tá todo mundo correndo, né? Tá todo mundo ocupado o tempo inteiro. E, e essa consciência, as ações práticas dentro da empresa, muitas vezes o gestor até não consegue também articular, porque não tem que resolver um problema, apagando incêndio ali, apagando incêndio aqui. E para isso temos algumas soluções como psicologia organizacional, para Sim. dentro das empresas, treinamentos, palestras, eventos. E eu fiquei sabendo de um evento que vai ocorrer em breve, chamado Hum. Self Experience. Ah. Uau! Estamos todas. Uau! Então fiquem de olho, porque é uma grande Self-experience. oportunidade também de levar essa consciência É isso para as aí. empresas. Isso é o tema para um outro Tem episódio, um outro mas, episódio. eu queria aproveitar obrigada, sócio. A gente vai falar muito sobre isso. Renata dando Não quis vários perder a Renata dando deixa. vários spoilers Eu não aqui quis hoje. perder a deixa. Eu estou aqui um pouco mais, reflexiva, porque eu estou impactada com o termo líder terapeutizado. Essa é a minha frase do Você dia. é uma líder Isso, me diga terapeutizada. mais.
O foguetinho vai. Vamos, ó, Regiane. hiperterapeutizado. Eu faço terapia há 4 anos, nem faz tanto tempo assim, né, eu gostaria de ter iniciado muito antes, tivesse tido essa iluminação aí. Mas as coisas acontecem no tempo certo. Sim. E aí, pensando um pouquinho sobre isso, né, e sobre o seu trabalho especificamente, por que a escolha, né, ou essa esse desejo do corporativo, né, do ambiente, ó, isso é um sinal, hein, gente. Isso é uma pergunta bombástica. Pum! Por que esse foco no corporativo, na sua visão? Por que essa escolha, né, do foco no ambiente corporativo, da organização em Bom, si? eu trabalhei praticamente 24 anos, né, numa empresa onde eu fui sócia e proprietária também. E nisso eu me formei em psicologia, mas antes de psicologia, formada também em enfermagem. Aí conheci o mundo dos livros e partindo do mundo dos livros, eu fui fazer a administração, porque a empresa ali começou e eu queria entender como funcionava e como que eu poderia realmente organizar toda a parte estrutural mesmo da empresa, desde de ter um RH, de ter todo ali os departamentos, né? Tá começando. E fui para a faculdade mesmo, estudar, fazer administração de empresas. Quando eu não estava indo para o segundo ano, foi ali que eu descobri a minha paixão por psicologia, que eu tive uma aula de Hum, RH, né, então uma professora, então ela que foi lá despertou. e despertou, de fato, foi essa fonte de inspiração, e eu me identifiquei muito com a matéria, me identifiquei muito com tudo, os assuntos que estavam ali, e aí eu tranquei a administração e fui fazer psicologia. E partindo da psicologia, tive as minhas vivências, fiz atendimentos, cliniquei e parei de estudar sobre, fui buscar outras especializações até chegar em lidar com os colaboradores ali no dia a dia. Eu ficava muito mais na parte de gestão de pessoas e me chamava muito a atenção, principalmente a questão dos conflitos. E aí eu fui buscar, isso já faz uns 14 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho antes. Eu fui buscar entender sobre as questões sistêmicas de uma organização. Hum, E eu fui estudar sobre organizações sistêmicas, até me deparar que dentro daquele movimento todo, eu tinha que me entender como pessoa e todo o meu entorno, né, sobre o que realmente estava me travando ali. E acabou que eu fui conhecer a constelação, organizacional e a constelação familiar. E eu fui para o familiar para olhar para essas particularidades e ver o quão dessas particularidades acabam afetando dentro da organização como um todo. Então eu percebi o quão das questões sistêmicas me atraíam, Hum. né? Então tudo assim sistêmico, dá significado e sentido, e até eu conhecer a metanoia. A metanoia, que é propósito nos negócios, e partindo da metanoia, que é essa expansão mesmo de consciência, que começou a realmente fazer sentido na minha vida. E quando eu olhei, é a psicologia organizacional, Uau! que realmente olha para o comportamento das pessoas e que promove realmente eh, esses momentos, sejam na palestra, ou sejam em determinados, falar cursos, workshoppings, enfim, para trazer para essa expansão de consciência, ou seja, convidar, né, o colaborador, o gestor, vem cá, vamos refletir sobre, faz sentido? Então, se faz sentido, imagine
Se faz sentido para mim, faz sentido para o meu colaborador, que faz para o outro, que faz para o outro, vai reverberando esse sentido. Imagine a produtividade da empresa. Sem dúvida. Então, tudo isso me apaixona. Então, dentro da área da psicologia organizacional, é o quão realmente o psicólogo ele pode promover, inclusive, essa prevenção da saúde mental também, visto que o Sensacional. mundo exige cada vez mais. É um tema muito apaixonante mesmo, né? Incrível, É. porque a empresa muitas vezes pode favorecer ou desfavorecer, né, a saúde mental. Sim, Contribui ou não, né, para uma saúde de fato mental. Então, tema muito interessante. Acho que a gente pode ficar com essas reflexões aqui, E né, depois só. fazer mais um episódio de Clécia, né? Porque Também, sem dúvida a né? gente pode falar do precisa. self-experience e É, explorar a questão sem da saúde dúvida. mental nas experiências, né, internas, mas como a gente lida com isso, inclusive no É, ambiente corporativo, Sim, sem dúvida a maior nenhuma. parte do nosso tempo passamos trabalhando, né? Nas empresas, Nas a gente empresas também, né? dedica Dedica, dormindo né? e trabalhando. Dorme e às vezes promover, né? pensando, né? Sim, Promover o bem-estar, que eu É, digo que é uma vida com qualidade, não qualidade de vida. sim. Então, a é, vida bom. vem em primeiro lugar. É Uma Ótimo. vida vida com com Fica com S. qualidade. Fica qualidade. com essa, é. Então, o papel realmente da psicologia organizacional é promover uma vida com qualidade no trabalho. E isso inclui autoconhecimento, inclui tantas outras coisas. E para isso é o Clécia. se permitir Para isso, É, Clécia Aragão, o ponto. convidar esse gestor, o líder, chamar mesmo, né? Chamar, olha, Sim, vamos lá, você quer se permitir a entrar nesse universo tão maravilhoso que é do autoconhecimento? é é verdade. maravilhoso. É É maravilhoso. maravilhoso. Dá Clécia, trabalho, gente, mas é bom. dá trabalho. É isso. Muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação. E É uma delícia, a né? pergunta que fica para você que está escutando aí é: líder, você líder, o que você está fazendo para o seu autoconhecimento? Você. Comenta aqui para a gente saber. É isso aí. Obrigada. Até. Obrigada, Obrigada, Edi. Obrigada, Clécia. Renata. Obrigada a Obrigada, Como Clécia. todos que se sempre. permitiram estar aqui É. conosco, né? Nos Sim, ouvindo. E é E isso. até a maravilhoso. próxima. Até. Uh! Beijo, beijo. Obrigada. Podemos encerrar? Pode? Pode? Pode Claro o que quê? pode. Podcast. É isso aí. Tá bom, como eu Beleza. gosto.